Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês uma história muito legal do Shazam. Uma história escrita pelo incrível Geoff Johns e desenhada lindamente por Gary Frank. Galera, hoje eu vou trazer para vocês a história Shazam com uma palavra mágica. Então, vamos pro vídeo. Beleza então pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Mas vamos lá galera, vamos falar agora sobre Shazam com uma palavra mágica. A história começa mostrando várias pessoas sendo transportadas aleatoriamente para a Pedra da Eternidade, pois o mago Shazam estava procurando um novo campeão. Mas, ao ver mais de perto essas pessoas que eram levadas lá, o mago Shazam constatava que elas não tinham as qualidades necessárias que ele buscava para seu novo campeão. Dr. Sylvana acompanhava todos esses acontecimentos por monitores, muito interessado, e dizia a seu assistente que esses casos de abdução mística, quando esses testemunhos são encarados como um todo, os detalhes começam a contar uma história muito similar com a lenda de Adão Negro. Dr. Sylvana quer encontrar a tumba de Adão Negro para salvar a sua família. Ele havia passado a vida tentando desvendar os segredos da ciência, mas segundo ele, a ciência havia falhado. Ele diz que sua família precisa de um milagre, precisa de magia, e está convencido que a magia existe e de saber onde encontrá-la. A cena muda e mostra Billy Batson em um abrigo, onde ele está sendo entrevistado por um casal que quer adotá-lo. A responsável pelo abrigo era uma senhora chamada Senhora Glover. Billy Batson, durante a conversa, se mostra ser muito amável e doce. O casal está decidido a adotar Billy Batson e pede à Senhora Glover que acerte toda a papelada. Billy Batson parece feliz e tudo fica certo para ele ir para sua nova casa. Assim que o casal vai embora, fica claro que aquele comportamento amável de Billy não passava de uma encenação. Billy e a Senhora Glover começam a discutir, e ela diz a ele que ele é o garoto mais desagradável que ela já havia conhecido. Ele desdenha dela e vai para sua nova casa, onde ele irá conhecer sua nova família. As crianças que serão os irmãos de Billy Batson o observam pela janela, e cada um expressa uma reação diferente. Em frente à sua nova casa, Billy e a Senhora Glover trocam ofensas. Billy não queria um lar novo. Assim que o casal os atende, eles param de discutir e fingem que está tudo bem. Eles se despedem da Senhora Glover e o casal que adotou Billy o leva para dentro, para que ele conheça seus novos irmãos. Billy não está acostumado com tanto calor humano e acaba ficando um pouco incomodado com tanta cordialidade. Os novos irmãos se apresentam um por um para Billy, que se sente claramente deslocado. Em um momento de rebeldia, Billy diz aos seus novos irmãos que eles não são uma família, que ninguém ali é uma família, de verdade. Após Billy ser mal criado com sua irmã Darla, ele é duramente repreendido por sua outra nova irmã Mary, e se tranca no quarto e fica olhando uma foto que ele carrega com ele. Nessa foto tem um casal que parecem ser os pais de Billy e um tigre. Billy se sente mal por ter feito sua nova irmã Darla chorar. No dia seguinte, mostra a Darla toda feliz acordando Billy para o café da manhã. Ele diz para os seus irmãos que pensava que ela estava triste com ele, mas os irmãos dele dizem que Darla não guarda raiva de ninguém. Mary diz a Billy que ficar com raiva é perda de tempo, e ele fica aborrecido. E se aborrece ainda mais quando fica sabendo que ele terá que ir para a escola. Na saída da escola, Billy está irritado e diz a seus novos irmãos que não irá com eles para casa, pois ele tinha que fazer algumas coisas na rua. E Billy vai caminhando. Alguns valentões na saída da escola vêm incomodar os irmãos e começam a agredi-los. São os irmãos Briar. Billy não estava tão longe, volta rapidamente e bate em todos os valentões, mas é pego por um funcionário da escola. Mesmo que só estivesse defendendo seus novos irmãos, ele acaba levando toda a culpa. O Sr. Briar, pai dos valentões, ainda entra na diretoria e age como se os filhos dele fossem vítimas. Billy vai embora com seu novo pai e avista o Sr. Briar entrando no carro dele e vai até lá e diz que se os filhos deles não pararem de perturbar as pessoas, ele irá resolver do jeito dele. O Sr. Briar começa a agredir Billy e o pai adotivo de Billy acaba se envolvendo na briga também. O Sr. Briar joga os dois no chão, entra em seu carro e vai embora. Billy e seu pai adotivo se levantam e vão embora também. A cena muda e mostra a 70 quilômetros ao norte de Bagdá.
O Dr. Sylvana estava ali com uma equipe de escavação e encontram a tumba de Adão Negro e fica esperançoso em poder salvar a família dele. Eles começam a forçar a porta e ao abrir a porta um raio sai e atinge seu rosto, destruindo seu olho direito. Mas ao invés de ficar ferido, o Dr. Sylvana ganha poderes. Onde antes estava seu olho, agora havia uma cicatriz em forma de raio e um olho de energia que o possibilitava ver magia. A cena muda e mostra os pais adotivos de Billy falando sobre ele, sobre o comportamento dele. Estavam preocupados, mas os pais adotivos de Billy são boas pessoas e só queriam o bem dele. Billy sai de casa e seu irmão Fred vai atrás para ver onde ele vai. Billy vai andando, entra em um buraco no muro do zoológico e visita seu amigo Tawny, um tigre, o tigre da foto que ele carrega com ele. Fred chega e pergunta o que Billy estava fazendo ali. Billy se assusta e acaba derrubando Fred. Eles começam a conversar sobre seus pais adotivos e outras questões familiares, mas Billy naquele momento queria ficar sozinho. Fred agradece Billy por tê-los defendido dos irmãos Briar e diz que eles os incomodam quase todos os dias, e o pai deles, o Sr. Briar, é pior do que os moleques. Billy fala que queria encontrá-los e Fred diz que sabe onde eles moram. Eles vão para lá. A cena volta para 70 km ao norte de Bagdá. O Dr. Sylvana está dentro da tumba do Adão Negro e graças ao seu olho de energia, ele consegue traduzir alguns textos das paredes e consegue ver magia por trás de uma parede que estava ali, com um texto escrito, que aquela tumba só poderia ser aberta com uma palavra, e esta palavra era Shazam. Dr. Sylvana diz a palavra Shazam e acontece uma grande explosão ali. Adão Negro estava liberto, furioso e querendo saber onde estava o mago. E insiste perguntando onde está o mago. Adão Negro mata um dos homens do Dr. Sylvana. E só não mata o Dr. Sylvana porque graças à magia que ele ganhou em seu olho, ele consegue se comunicar com Adão Negro em seu antigo idioma. Adão Negro pergunta quem era ele. Dr. Sylvana se apresenta e diz que irá ajudá-lo a encontrar o mago. A cena muda e mostra Fred e Billy tentando arrombar a porta do carro do Sr. Briar, mas o alarme dispara e Billy esconde Fred em um arbusto e diz a ele para ficar ali escondido por um tempo, pois Billy diz a ele que ele poderia despistar o Sr. Briar, mas Fred não, pois Fred usava muletas. Billy provoca o Sr. Briar e os filhos que correm atrás dele. Billy entra na estação de metrô e ri na cara do filho do Sr. Briar. O filho do Sr. Briar ainda consegue acertar um soco na cara de Billy, que fica irritado dentro do metrô. Começa a aparecer muita eletricidade dentro do metrô e Billy é transportado para outro lugar, um lugar misterioso e cheio de magia. O mago Shazam percebe que Adão Negro estava livre e sabe que o tempo estava se acabando. Billy estava andando por aquele local misterioso, procurando por alguém. Uma voz começa a guiar Billy por aquele local. Billy passa por um grande corredor e encontra o mago Shazam. Ao ver Billy, o mago Shazam se mostra decepcionado e acredita que não haveria utilidade para alguém como Billy ali. O mago diz que a magia dele deve estar fraca, pois trouxe uma criança. O mago Shazam se apresenta como o último do Conselho dos Magos e o protetor da Pedra da Eternidade, a maior fortaleza mágica de toda a existência. Utilizando de sua magia, o mago Shazam começa a verificar se Billy era quem ele buscava. O mago Shazam estava procurando uma pessoa puramente boa, e ao analisar com sua magia a essência de Billy, viu que ele estava longe de ser uma pessoa boa. Billy diz ao mago Shazam que ele nunca encontraria uma pessoa puramente boa, porque isso não existe. Billy diz ao mago que as pessoas são más e cheias de falhas, por isso o mago nunca havia encontrado alguém puramente bom. O mago Shazam diz que Billy tentou ser bom e que tem as brasas do bem dentro dele, e diz que essas deveriam ser as qualidades a serem procuradas. O mago diz que uma vez que Billy receber os poderes, ele não poderia arrancá-los. O mago vê através de sua magia que Billy tem as brasas do bem dentro dele, e vê que Billy tem potencial para se tornar o campeão que ele buscava, e passa o poder para Billy. O mago Shazam, um pouco debilitado, diz que o Adão Negro virá atrás dele, e diz para Billy para dizer a palavra mágica Shazam para se transformar no seu maior potencial. Billy diz a palavra e se transforma no poderoso Shazam. Billy percebe que está adulto. O velho Shazam diz que ele foi transformado em seu maior potencial e agora era herdeiro de sua cadeira no Conselho da Eternidade. O poder do relâmpago vivo era de Billy agora. Ele seria capaz de voar e teria a força de um semideus.
O mago Shazam diz que apesar de Shazam ser só um garoto, ele tem que parar Adão Negro e impedi-lo de despertar os 7 pecados capitais do homem. Adão Negro quer governar toda a magia do mundo. O mago Shazam diz que Adão Negro não hesitaria em matar Billy para conseguir isso. O mago diz que os poderes de Billy agora vão além de força, voo e dos feitiços que ele pode criar. O mago diz que existem muitos outros poderes e que ele deveria descobri-los. O mago diz a Billy para proteger sua família. Billy fica surpreso e questiona se o mago sabe quem são os pais dele. O mago diz que família é o que isso pode ser, não o que deveria ser. E esse seria o seu feitiço secreto, o seu poder definitivo. O mago diz a Billy que agora Billy era tudo o que permanece de pé entre o seu mundo e as ameaças mágicas que escravizariam, machucariam e o destruiriam. O mago diz que Billy é o campeão da Terra. Billy é o Shazam. O mago desmaia e Billy é mandado de volta e encontra Fred, que não o reconhece, pois Billy estava adulto e com as roupas de Shazam. Billy diz a Fred que era ele e explica tudo o que aconteceu com o mago. Faz uma demonstração de força para Fred, arrebentando o carro do Sr. Briar, e saem correndo dali, rindo bastante. O Sr. Briar fica furioso ao ver o que tinha acontecido com seu carro. Shazam vê ali um homem assaltando uma mulher e defende a mulher, jogando o bandido longe. A mulher, muito grata, pergunta a ele como pode agradecer e Shazam diz que estava sem grana. Ele e Fred queriam dinheiro para comprar cervejas. Apesar de estar em um corpo adulto, a mente de Shazam era de um garoto. A moça dá $20 a Shazam, que vai embora muito feliz. Billy e Fred comemoram os $20. Em Nova York, mostra no alto de um prédio o Dr. Sivana e Adão Negro começando a colocar seus planos em prática. Ao ver um protesto que acontecia ali, Adão Negro sobe até o alto do prédio e mata o homem a quem os protestos eram direcionados. A multidão corre de medo do Adão Negro e este diz ao Dr. Sivana que viu o suficiente deste mundo para saber o que precisa ser feito. Eles vão até debaixo da terra, pois a Pedra da Eternidade só poderia ser acessada de debaixo da terra. Mas quando eles vão entrar, eles não conseguem. Adão diz, ao ver de longe o mago desmaiado, que o mago deve ter passado o poder para outro. Ele deve ter escolhido um novo campeão, e somente o campeão pode entrar. A cena muda e mostra Billy e Fred escolhendo um sobretudo, para Billy poder ficar menos chamativo, e vão comprar comida. A cena muda para, em algum lugar do Brooklyn, um entregador batendo na porta de um homem para entregar tortas. A parede explode e Adão Negro e Dr. Sivana chegam ali. O homem que estava dentro do apartamento, segundo Adão Negro, o mago não tinha forças para levá-lo de volta para a Rocha da Eternidade, então o havia prendido ali. O mago o havia feito esquecer quem era. Ele era um dos 7 pecados capitais. Ele era a preguiça. Apesar dele ser inimigo do Adão, ele aceita se aliar a Adão para ajudar em seu propósito. Adão quer destruir o mundo, para então reconstruí-lo à sua maneira. A cena muda e mostra Billy e Fred comendo um hambúrguer e querendo mais dinheiro para comprar cerveja, pois aqueles $20 eles haviam gastado no sobretudo novo e nos hambúrgueres. Eles vão até um caixa eletrônico e com a magia de Shazam, ele começa a soltar muitas notas. Eles acabam presenciando outro assalto e Shazam consegue imobilizar todos os assaltantes e saem correndo dali. Quando eles entram em um bar para comprar cerveja, de novo se deparam com um assalto e de novo Shazam ataca o bandido que fica desmaiado. O dono do bar fica muito feliz com a intervenção de Shazam e os recompensam com muitas guloseimas. Se deparam com um homem tentando roubar um carro e de novo Shazam o joga longe. Shazam questiona como seria possível ele se deparar com tantos roubos em um só dia. Aquilo não poderia ser coincidência. Ser atraído a lugares de necessidade é bem útil para um campeão da eternidade, diz a Shazam um rosto em um espelho. Esse rosto se identifica como Francesca e diz que viu Shazam na Pedra da Eternidade. Fred não estava vendo nada, pois só aqueles ligados à magia poderiam ver. Francesca diz a Billy para ter cuidado com o Adão Negro. Após isso, Billy percebe que pode voar, e os dois saem muito felizes voando. Apesar de poder voltar à forma de um garoto, Billy diz a Fred que não vai se transformar nunca mais,
pois não quer ser criança nunca mais. Billy e Fred acabam se desentendendo e Fred vai embora. Shazam vai atrás de Fred, mas é surpreendido por Adão Negro, que estava à sua procura. Dr. Silvana e o Pecado da Preguiça estavam em uma indústria para resgatar mais um pecado que estava ali, com um feitiço parecido com o que o Pecado da Preguiça estava. Após atacar alguns funcionários ali, eles conseguem desfazer o feitiço e trazer de volta mais um pecado capital. A cena muda para a Filadélfia e Shazam admirando o traje do Adão Negro, dizendo que era muito mais bonito que o dele. Adão Negro ataca Shazam, dizendo que é o guardião de direito da Pedra da Eternidade. Com o golpe de Adão Negro, Shazam é jogado longe. Shazam está sangrando e de repente a luz do local se apaga e Adão Negro entra novamente atacando ele, que revida. Mas facilmente Adão Negro contém o golpe dele. Adão Negro diz que quer o poder dele e golpeia Shazam e novamente o joga longe. Shazam se transforma novamente em um garoto e sai correndo, assim despistando Adão Negro e se esconde muito assustado. Adão Negro quer matá-lo. Adão Negro está jogando ônibus, caminhões e carros para todos os lados para achar Shazam. Fred, na sua casa, diz aos seus irmãos que Billy é o Shazam e conta toda a história para eles. Eles saem para procurar Billy. Billy está muito amedrontado e vai se esconder perto da jaula de seu amigo tigre, o Tawny. Fred chega com seus irmãos ali, pois estão preocupados com Billy. Billy e seus irmãos entram na estação de metrô, porque Billy quer tentar ir de novo para a Pedra da Eternidade, pedir ao mago que tire os seus poderes e dê a outro. Ele não quer ser o Shazam, ele está com muito medo dessa situação toda. Enquanto isso, o Dr. Silvana anuncia a Adão Negro que todos os 7 pecados estavam reunidos, e Adão diz que havia chegado a hora de acabar com o mundo, e com o campeão covarde dele. Billy e seus irmãos entram no metrô. Billy quer ir até a Pedra da Eternidade. Francesca aparece no reflexo da tela do iPad e diz a Billy que para ir à Pedra da Eternidade ele precisa estar no subsolo e precisa estar encantado. Mas Billy não quer virar Shazam, pois sabe que se fizer isso, Adão Negro o encontrará. Adão Negro e os 7 pecados estão causando muitos problemas pela cidade e estão à procura de Billy. Francesca diz a Billy que se ele se transformar, Adão Negro o encontrará, pois ele e o Adão Negro são as últimas entidades dos 6 reinos mágicos a possuírem a magia do relâmpago. Eles estavam ligados para sempre, tão ligados quanto uma família. Francesca diz que, uma vez que Billy recebeu o poder, a conexão não pode ser desfeita. É por isso que Adão Negro ainda tem o poder, e Billy é o único que pode pará-lo. Francesca conta toda a história de Adão Negro, e tudo o que aconteceu com ele, que fez ele se tornar o que ele é hoje. Conta a história de um garoto que foi escravizado por bárbaros cruéis e separado do resto de sua família. Esse garoto foi torturado e escravizado. Um dia, seu tio vem resgatá-lo e conta que seus pais haviam sido mortos. Eles dois conseguem escapar dos bárbaros e quando estão fugindo são transportados até a Pedra da Eternidade, onde encontram os magos em seus tronos. Billy não espera Francesca terminar de contar a história e quer conversar com Adão. Billy acredita que Adão é uma criança como ele. Billy sai correndo e Francesca diz que Billy precisa ouvir o resto da história. Mas Billy sai correndo, encontra o Adão e tenta dialogar com ele, dizendo que sabe o que ele está passando. Adão pega ele pela cara e diz a ele que ele não sabe nada. E com a mão de Adão tampando a boca dele, ele não consegue virar Shazam. Adão diz a ele que ele é uma criança ridícula. Billy vê nos olhos de Adão o resto da história que Francesca não conseguiu terminar de contar para ele. O mago dando os poderes ao garoto e o garoto pedindo ao mago que salve o tio dele, que era a única família que lhe restava. O mago diz que o poder pode fluir em família, e dividindo o poder, o garoto salvou seu tio. O garoto e seu tio foram mandados de volta a Kahndaq, para salvar seu povo de seus captores. O garoto queria resolver tudo sem derramamento de sangue, já o tio só pensava em vingança. Mas tamanha era a sede de poder do tio que matou o seu próprio sobrinho e ficou com todo o poder para ele. Ou seja, Adão Negro era o tio e não o garoto como imaginava Billy. Billy fica muito assustado. Adão quer o poder de Billy para poder voltar a ter acesso à Pedra da Eternidade. E para isso ele precisa ser o único campeão do mago novamente. Os irmãos de Billy, em uma tentativa desesperada de salvar o irmão, entram em um caminhão de lixo e o joga em cima de Adão. Billy se transforma em Shazam e diz que não irá mais fugir.
Adão pega os irmãos de Billy e diz que ou ele dá o poder para ele ou os irmãos dele morrem. Os 7 pecados procuram a alma mais podre da cidade para que eles a possuam. E o Dr. Sylvana estava sofrendo com a magia, pois era demais para ele. Billy observa seus irmãos capturados pelo Adão Negro e os 7 pecados encontram o Sr. Briar. Os 7 pecados possuem o corpo do Sr. Briar por ele ter uma alma podre e o transforma em um monstro horrendo. Adão diz que esse hospedeiro irá queimar a cidade até as cinzas e o monstro começa a destruição. Billy, vendo que Adão iria matar seus irmãos, diz que vai dar o poder a ele. Francesca aparece em um reflexo em uma poça d'água e diz para Billy não esquecer o que o mago disse a ele, que família é o que se escolhe e não o que é imposto. Adão furioso diz a Shazam que diga a palavra mágica e passe os poderes para ele. Shazam diz a palavra mágica e passa os seus poderes, mas não para o Adão. Ele compartilha os seus poderes com seus irmãos e todos partem para cima do Adão Negro e começa uma grande briga ali. Shazam e Mary golpeiam fortemente Adão Negro. A criatura dominada pelos 7 pecados está ali incendiando tudo e causando muito tumulto. Billy diz a Mary e a Fred que vai cuidar do Adão Negro, pois é ele que o Adão quer. Adão Negro ataca Shazam e os irmãos de Shazam resgatam as pessoas que estavam em perigo e atacam o hospedeiro dos 7 pecados. Mary ataca com bastante força a criatura. A briga entre Shazam e Adão está muito intensa. Eles estão brigando no zoológico e Shazam é jogado contra o viveiro do tigre Tawny, que se liberta e ataca Adão. Adão joga o tigre longe e como ele era um tigre muito querido para Billy, Billy dá um pouco de seus poderes para o tigre, que se transforma em um tigre gigantesco, que fere o braço do Adão Negro. Ao dar um pouco de poder para o tigre, Shazam prejudica os feitiços que já tinha lançado, fazendo com que seus irmãos enfraquecessem um pouco. Adão e Shazam continuavam brigando. Adão dizia que Shazam não era um campeão, era apenas um garoto. A briga entre os dois continuava alucinante, e os irmãos de Shazam perdem os poderes e as transformações. Billy diz Shazam e se transforma de novo em um garoto, e diz que Adão Negro ameaça as pessoas da mesma forma que o Bárbaro Ibaki fez com a família dele, e diz que Adão é um valentão e não um herói. Billy desafia ele para uma briga limpa, sem usar os poderes, e diz que se ele vencer, Billy desiste dos poderes, mas se Billy vencer, Adão teria que ir embora da cidade e não voltar nunca mais. Adão não aceita. Billy então diz a ele que o mate outra criança, e diga a si mesmo que é para o bem do mundo e diga a si mesmo que é um herói. Adão fica pensativo e se transforma, dizendo a palavra Shazam. Billy diz a Adão que ele não se transformava desde que havia matado seu sobrinho, e isso havia sido há séculos atrás. O corpo de Adão Negro, sem os poderes, já estava tão velho que acabou virando poeira, sozinho, sem que Billy fizesse nada. Billy se transforma em Shazam e vai atrás dos 7 pecados. Os 7 pecados abandonam o corpo do Sr. Briar e vão embora, pois sentiram que Adão Negro havia sido destruído. O Sr. Briar volta ao normal, e todos riem da forma como ele aparece de volta, e ele fica muito irritado. As pessoas reconhecem Shazam como um herói, e ele se reencontra com seus irmãos. Francesca diz que a magia tem seu campeão novamente. Billy está com sua nova família no Natal, e está visivelmente feliz por estar com eles. Billy havia, enfim, encontrado um lar e uma família, e estava certo de que era ali que ele queria ficar. Em Nova York, Dr. Sylvana estava no local onde Adão Negro havia abrido passagem para a Pedra da Eternidade. Com seu olho mágico, ele vê a entrada e suplica que o deixem entrar. Ele diz que a ciência falhou com a família dele e só a magia poderia salvá-la. A família do Dr. Tadeusz Sylvana foi acometida por uma misteriosa doença. Uma voz começa a conversar com o Dr. Sylvana e diz que tem observado ele e observado a magia que afetou o Dr. Sylvana. Esta magia estava devorando seu corpo, mas não a mente do Dr. Sylvana. A voz diz que eles devem conversar rapidamente, pois terão um breve momento a sós. O Dr. Sylvana pergunta quem é.
Uma espécie de lagarta aprisionada em uma garrafa diz que se chama Senhor Cérebro e que eles dois seriam a partir daquele momento melhores amigos. E aqui termina essa sensacional história do Shazam. Espero que vocês tenham gostado de Shazam com uma palavra mágica. Galera, caso vocês não estejam inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê!